Olá, sétimo ano. Vamos continuar o nosso estudo da região sudeste do país, mas agora tratando mais da geografia humana, né? Então vamos ver um pouquinho a questão do desenvolvimento econômico da região sudeste. A região sudeste é a mais importante no PIB brasileiro, é onde se concentra a maior parte das atividades econômicas. Ela é sozinha responsável por praticamente 55% de todas as riquezas produzidas no país, né? Lembrando que o PIB, o Produto Interno Bruto, é a soma de toda a riqueza produzida nos três setores da economia. Então o Sudeste sozinho é responsável por mais da metade do PIB. E olha só que interessante quando a gente vê por estado. Sozinho São Paulo é responsável por 1/3 do PIB do Brasil. Se São Paulo fosse um país, sozinho, né, São Paulo ia ser um dos 20 países mais ricos do mundo. Dado aí a importância então do Sudeste, é uma questão histórica, né? Vem desde a questão do cultivo do café no século XIX, né? E a industrialização ter começado no Sudeste, principalmente em São Paulo, tornou essa região o coração econômico do Brasil. Questão do primeiro setor, né? Então, a agropecuária e a mineração. Na agropecuária muito forte ali a questão da agroindústria, utilizando alta tecnologia, utilizando altíssimo investimento, né? Então a produção de café, cana-de-açúcar, a produção hortifruti granjeira no entorno dos grandes centros, naquilo que a gente chama de cinturões verdes, né? E elas são muito importantes porque elas deixam a balança comercial brasileira sempre em superávit. É o que ajudou e que ajuda o Brasil nas últimas crises econômicas, até mesmo agora com as crises da pandemia. O que tem segurado a economia brasileira é a produção agropecuária, né? Então o que é a balança comercial? É o saldo entre as importações e as exportações. Quando ocorre um superávit, a balança é favorável, eu vendo mais do que compro. Quando ocorre um déficit, a balança é desfavorável, eu estou comprando mais do que vendendo, né? Eu estou importando mais do que eu exporto. Qual que é o ideal? Sempre estar em superávit, né? Sempre exportar mais do que importa de fora. A atividade mineradora também é muito importante, principalmente em Minas Gerais. Até o nome do estado dá a dica, né, de que é uma importância histórica, né, estação de ouro, diamante, e hoje muito importante a estação de ferro, né, o quadrilátero ferrífero, a região ali, né, aqui perto de Belo Horizonte, extratora de ferro, uma das maiores regiões produtoras de ferro do mundo. O olhar geográfico não precisa fazer, né? Aqui a gente está vendo o quadrilátero ferrífero, né? Então Sabará, Santa Bárbara, Congonhas e Mariana, né? Mariana que infelizmente foi onde ocorreu lá o desastre ambiental derivado da atividade mineradora, né? Causou aí um impacto ambiental praticamente irreversível, que a gente vai ver as consequências ainda pelos próximos 500 anos. Interessante que a siderúrgica está muito, né, a siderúrgica que utiliza essa matéria-prima, o ferro, está muito próxima do quadrilátero ferrífero e os portos para exportação desse material também. Então, a infraestrutura do país conversando, né? A indústria, como citei, é uma questão histórica. Então, o São Paulo, né, o Sudeste como um todo, mas principalmente São Paulo, foi a região que se industrializou primeiro. A gente já tem um polo industrial lá no Brás, né? Em São Paulo já em 1910, e é essa industrialização pioneira que tornou a região o coração econômico do país, né? A região mais industrializada. Por muito tempo houve uma concentração industrial absurda no Sudeste, né? Que nas últimas décadas ela diminuiu um pouco, mas ainda é grande, ainda concentra a maior parte das indústrias brasileiras. Vamos ver se a gente acha que... Não, vai ser mais para frente, a gente vai ver a desconcentração ambiental do país. Questões socioambientais, né? Então, apesar de ser o coração econômico, de ter, né, essa questão econômica muito avançada, a gente ainda tem problemas sociais e ambientais sérios no Sudeste. Não é a desigualdade social que a gente encontra no Nordeste, por exemplo, mas é uma região muito desigual e que tem questões ambientais sérias, né? O desmatamento do cerrado para o avanço da atividade agrícola, os próprios acidentes derivados da mineração que a gente viu, né, 2 acidentes seguidos na última década, acidentes seríssimos que causavam mortes e desequilíbrios
ambientais, né, Brumadinho e Mariana. O derrame de óleo, da exploração de petróleo, né, no início do século, ali, né, 2000, houve um sério vazamento de óleo, de petróleo na Baía de Guanabara. Aqui, ó, uma foto de como ficou o distrito de Bento Rodrigues, lá em Mariana, né, com o rompimento da barragem dos rejeitos de mineração, né, causaram destruição gigantesca. E a própria questão do lixo também, né, a própria humanidade dos resíduos sólidos, o lixo no Sudeste. Poucas cidades têm uma coleta seletiva séria, adequada e aterros sanitários que ocorrem de forma séria, né. Boa parte do lixo fica em lixões a céu aberto, causando sérios impactos ambientais. E iniciativas para a redução desses problemas, né? Então a gente tem algumas iniciativas, né? Coleta seletiva, né? A própria criação de unidades de conservação no Sudeste, parques estaduais que ficam em região de serra, região de cerrado, né? A busca ali por atividade, a exploração também dos recursos naturais de forma consciente, né? A própria atividade agrícola em curvas de nível, uma agricultura consciente que se preocupa em não deteriorar o solo, né? E agora, talvez seja mais evidente, né, a questão da mineração, que também está sendo, está bem em voga, estão em cima da atividade mineradora, né? O governo brasileiro nunca teve tão em cima da atividade mineradora como está nos últimos anos, infelizmente devido a 2 acidentes ambientais terríveis, né? Podia ter fiscalizado de forma séria antes de acontecer, né, a ocorrida em Mariana e depois em Brumadinho. Vamos fazer uma hora do estudo então para a gente fechar a unidade. O estado de São Paulo é o mais populoso do Sudeste, porém não é o mais povoado. Lembrar a diferença entre populoso, população total, povoado, densidade demográfica. Lembrando, precisei pegar alguma resposta? Pausa o vídeo, dou uma olhada no gabarito, volto, né? Explica o porquê desse fato. Então, ele tem a maior população absoluta, porém a maior densidade demográfica está no Rio de Janeiro. 2. Um mapa sobre os climas da região Sudeste. As capitais dos estados têm climas semelhantes? Não. São Paulo e Belo Horizonte estão no tropical de altitude. Já Vitória e Rio de Janeiro são clima tropical litorâneo. Então, as capitais estão em 2 tipos de, né, 2 capitais próximas do litoral e 2 para dentro do continente. As cidades podem criar condições climáticas específicas em pequenas porções territoriais. Cite ao menos um exemplo das interferências naturais ou antrópicas que geram microclima urbano. Isso a gente estudou bastante já, desde o 7º ano, desde o 6º, aliás, né, quando a gente estudou meio ambiente, a gente viu que na região urbana, né, a gente tem aquela relação do microclima da ilha de calor, né? O centro da cidade ele tem uma intensidade, uma concentração maior de calor. As características geológicas são determinantes para a exploração mineral, seja de metálicos ou de combustíveis fósseis. Observando o mapa da estrutura geológica do relevo da região Sudeste, informe quais dos tipos de recursos minerais são mais propensos a serem encontrados na porção continental. Minerais metálicos, eu acabei de falar, Minas Gerais, rica em produção do quê? Extração do quê? Ferro. Minerais metálicos, porque é uma estrutura geológica cristalina, de rocha cristalina. Combustíveis fósseis eu vou encontrar em bacias sedimentares. A gente já viu bastante isso, né? Novamente, precisa pegar o gabarito pausa, né? O processo de formação do território brasileiro desde o início da colonização fez com que a vegetação original do Sudeste sofresse alterações, verdadeiro. É a região com maior alteração na sua vegetação original. O estado de São Paulo praticamente perdeu já quase toda a sua vegetação original. Vegetação de cerrados corresponde a domínio de mares de morros, nada a ver, né? Mares de morros é a Mata Atlântica, então é falso. Assim como em outras regiões do Sudeste, o clima exerce forte influência sobre as características das vegetações, verdadeiro, né? O clima é o principal, é o preponderante, né, de influência sobre a vegetação. A principal influência. Se eu tenho um determinado de clima, eu vou ter aquele tipo de vegetação.
Do mesmo modo que o clima pode influenciar as características da vegetação, essa também pode interferir nas condições climáticas. Por exemplo, formando as ilhas de calor. Falso, né? O que forma as ilhas de calor é a falta de vegetação, é a cidade, a presença da cidade. E, apesar do desmatamento, os estados vêm tomando iniciativas para conter e recuperar as áreas devastadas, minimizando problemas ambientais. Mas é necessário avançar mais, com certeza. Então ficou verdadeiro, falso, verdadeiro. 6. Considerando o aproveitamento econômico da hidrografia do Sudeste, relaciona as colunas, né? Então, o aquífero Guarani, água subterrânea, letra B. Mar territorial, só pode ser água oceânica, né? Mar, só pode ser água oceânica. Regiões hidrográficas, aí a A, né? Que é a hidrografia, ali é a região hidrográfica relacionada aos rios. Região hidrográfica do São Francisco, do Rio Paraná, etc. Exploração de petróleo, letra C. Lembrando que o petróleo está na plataforma continental, abaixo das águas oceânicas. Hidroeletricidade, letra A, né? Utilizando a força da água dos rios para produzir energia. E abastecimento da água potável, lá em Ribeirão Preto, exemplo que eu dei, a letra B, né? As águas utilizando o aquífero Guarani. Então ficou BCA, CAB. Beleza? 7. Os estados da região sudeste são responsáveis por 60% do total de exportações brasileiras. Veja a tabela a seguir e construa um gráfico. Então, aí vocês vão construir o gráfico. Aqui está o gabarito do gráfico. Ó. São Paulo sendo o maior responsável, depois Minas, Rio e Espírito Santo. O volume econômico produzido em São Paulo é absurdo. Ó. 38% das exportações nacionais. Aqui está o gabarito do gráfico. Veja se vocês fizeram certinho o gráfico de vocês. Por último, para a gente fechar. 8. Quais fatores favorecem a industrialização no Sudeste, principalmente São Paulo? Já expliquei. Uma questão histórica, ali, né, que havia uma forte produção de café no século XIX, que trouxe infraestrutura, que deu capital e infraestrutura para a indústria se instalar primeiramente lá. E a 9, além das características naturais e econômicas, você estudou nesse capítulo alguns problemas ambientais e alternativas para evitá-los. E aí essa é pessoal. Vamos pensar aqui no nível de Curitiba, né? Se o município apresenta alguns problemas ambientais mencionados lá no Sudeste, alguns, né? Ambientais, socioambientais também. Então pensem em algum deles e tragam ali uma alternativa. Beleza? E assim a gente fechou essa unidade. Obrigado, gente. Até a próxima aula.